Boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio. Os Pandora Papers são até o momento o maior vazamento de dados de paraísos fiscais. As informações vêm de 14 firmas offshore distintas ao redor do mundo. Isso nos mostra que todo o sistema financeiro internacional está degradado, diferente do que se falava com o Panama Papers, por exemplo, quando os dados vazados eram somente do escritório de advocacia Mossack Fonseca e se falava que era somente uma maçã podre dentro do sistema. Artistas e celebridades como Elton John, Shakira e o ex-Beatle Ringo Starr também são citados no Pandora Papers. Pelo menos 35 presidentes e chefes de governos e ex-líderes mundiais também estão na lista. Políticos, artistas, grandes multinacionais. A maioria das notícias divulgadas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos fala dos abusadores fiscais, que são os consumidores dos serviços ofertados pelos paraísos fiscais. Mas e as grandes empresas de contabilidade, de advocacia e os bancos? Estes são os facilitadores profissionais de corrupção e abuso fiscal. Os paraísos fiscais promovem privilégios fiscais aos super ricos e às grandes corporações multinacionais. O que chamam de planejamento sucessório e planejamento tributário são, na verdade, mecanismos para não contribuir com impostos nos países onde geram suas riquezas. E isso tem um impacto enorme na vida das pessoas, no meio ambiente e na sobrevivência das pequenas e médias empresas. Cada dólar perdido para um paraíso fiscal é dinheiro a menos para centros de saúde, para escolas, pesquisas, para a preservação ambiental e para fortalecer o investimento em inovação e pequenas e médias empresas. Cada dólar perdido para paraísos fiscais é um retrocesso econômico, social, ambiental e democrático. No episódio 30 do É da Sua Conta, mostramos a degradação da arquitetura financeira internacional e apontamos as ferramentas para o fim dos paraísos fiscais. É muito importante que as pessoas saibam que a riqueza das pessoas muitas vezes não está só no próprio país e que isso não está sendo tributado e é um assunto que precisa ser tratado e que não é de conhecimento público. Pouca gente entende o que é uma offshore, pouca gente entende o que é um paraíso fiscal. A Eto Rudnitsky é repórter da agência Pública, um dos 4 veículos de comunicação que trouxe informações sobre os Pandora Papers no Brasil. A Pública está participando do projeto desde o início desse ano, mas a gente sabe que o ICIJ está com esses documentos já faz 2 anos e eles tiveram que sistematizar tudo. Foram muitas reuniões, entre reuniões com o ICIJ e pessoas do mundo inteiro que estavam envolvidas. Todo mundo compartilhou informações das suas investigações, para todo mundo estar a par, também se ajudar muitas vezes. Cada mídia envolvida nesse processo colaborativo lançou um olhar jornalístico particular para os Pandora Papers. A agência pública focou na rede criminosa que financia as notícias falsas, também conhecidas como fake news. Outras pessoas que são investigadas já por outros crimes, como de difamação e injúria, que são os crimes de fake news, ou até de crimes contra instituições aqui no Brasil, também terem offshores é uma coisa que fica fora das autoridades de se saber. E quando a gente dá acesso a esses documentos, essas informações podem começar a ser cobradas pelas autoridades para se descobrir se o dinheiro que está financiando, nesse caso, as fake news no Brasil, está vindo daqui de dentro, está sendo monitorado ou se ele está vindo de fora do país. Nomes de pessoas que a gente já estava no nosso radar de investigações. Então, desde a eleição do Jair Bolsonaro em 2018, 2019, a gente tem investigado as pessoas por trás da máquina de fake news que está por trás do governo, que tem apoiado o governo. Então, a gente resolveu procurar nomes relacionados a isso, que eles dão acesso à base inteira de documentos para a gente. A gente tem desde balanços financeiros das empresas até trocas de e-mails sobre a fundação da empresa, informações que estão junto com os governos dos países. Os mais importantes realmente eram essas informações de balanço financeiro e as informações de registro da empresa, porque é aí que a gente descobre quem realmente é o beneficial owner, que é a pessoa que está por trás da empresa.
Mas o nome que consta como de um proprietário de uma empresa não quer dizer que este seja, de fato, o beneficiário dessa empresa. Nesses paraísos fiscais existe a possibilidade de você ter como sócio da empresa uma outra offshore, uma outra empresa. E aí a informação começa a ficar um pouco mais obscura, digamos assim. Você não sabe quem é a pessoa que ganha o dinheiro com aquela empresa. E é só através de vazamentos de dados desse tipo que é possível ter informações de beneficial owner nesses paraísos fiscais. Então, por isso que é tão importante que hajam esses vazamentos e que a gente cobre uma transparência desses países e desses empresários sobre as empresas que eles têm fora do país. O contato direto com os denunciadores que forneceram as informações para o Pandora Papers e trabalham para bancos e facilitadores de paraísos fiscais foi centralizado no Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo. O papel dos mais de 600 jornalistas parceiros espalhados pelo mundo foi construir reportagens a partir das informações vazadas, ouvindo os personagens envolvidos e especialistas. Quando vazamentos como o Pandora Papers são divulgados, pouco ou nada se fala dos bancos, que são os grandes instrumentos, tanto do abuso fiscal quanto da corrupção e da lavagem de dinheiro. De fato, a relação constante é cliente/evasor com o banqueiro, não com o advogado que fez a sociedade. O advogado faz a sociedade e depois não tem relação fluida como se tem com um banqueiro, porque o dinheiro está no banco. Quem conta é o argentino Hernan Arbizu. Ele é economista e ex-banqueiro e trabalhou muitos anos como gestor de patrimônios em bancos privados, também nos Estados Unidos. Vamos imaginar o caso da Argentina, por exemplo, que se fala de um número conservador de 300 bilhões de dólares no exterior. O dinheiro nunca poderia estar em Belize, pois o sistema financeiro de lá não tem capacidade para absorver essa gigante quantidade de dinheiro. Assim, o que está em Belize é a empresa. Depois, esta sociedade é proprietária de contas bancárias. E estas contas bancárias estão nos principais países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, nos Estados Unidos e nos países europeus. Mas como se envia somas enormes de um país para o outro sem pagar impostos? Se os valores são até 4 milhões de dólares, por exemplo, o dinheiro foge pelas casas de câmbio. Uma pessoa vai com uma mala com o dinheiro para a casa de câmbio e a casa de câmbio se encarrega de transferir de uma conta própria da casa de câmbio no exterior para a conta do cliente, onde o cliente pediu para depositar. Já os ultra-ricos, que enviam uma média de 30 a 40 milhões de dólares para o exterior, estes lavam o dinheiro através de empresas. É, por exemplo, quando se gera uma venda de uma empresa. Como, em geral, a transação se dá no exterior e se paga no exterior, o montante da venda que se declara na Argentina é menor do que o montante real da transação que foi feita no exterior. Por exemplo, um laboratório diz na Argentina que foi vendido por 200 milhões de dólares, quando o valor real da venda foi 300. Desde 2012, a OCDE incorporou a evasão fiscal como delito de lavagem de dinheiro, juntamente ao narcotráfico, financiamento de terrorismo, tráfico de armas ou tráfico de pessoas. Se eu, argentino, abro uma conta ou envio dinheiro a uma conta nos Estados Unidos e não declarei diante do ente arrecadador na Argentina, estou lavando dinheiro. Sim, só que na opinião de Hernan, o grande evasor de dinheiro que entra sem precisar ser declarado nos Estados Unidos são os bancos estadunidenses. Em 20 anos como banqueiro, os bancos nunca se preocupavam se a origem desse dinheiro que entrava nos Estados Unidos estava declarado na Argentina. Todos esses bancos nos Estados Unidos estão incorrendo em lavagem de dinheiro. Todos esses bancos estão incorrendo em lavado de ativos. Hernan Arbizu se tornou denunciante das fraudes fiscais e bancárias e afirmou certa vez à Bloomberg News que desde que começou a trabalhar nos bancos privados, passou a ser um fraudador.
contra a Argentina. É preciso buscar a forma legal de usar os tribunais dos Estados Unidos para denunciar os bancos nos Estados Unidos, porque as contas estão em Manhattan e a lavagem de ativos acontece em Manhattan. Pelos crimes que cometeu, Hernan Arbizu ficou preso por 18 meses nos Estados Unidos. Cooperou com a justiça estadunidense e virou um denunciador, tanto na Argentina como nos Estados Unidos. O Brasil é o 5º país com maior quantidade de pessoas citadas nos documentos do projeto Pandora Papers. O levantamento é do Metrópolis, um dos sites brasileiros que integram o consórcio jornalístico que investigou as offshores. Entre os nomes estão os donos das maiores empresas do país e também os maiores devedores de impostos. O ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, e tantos outros políticos envolvidos no Pandora Papers dizem que declararam à Receita Federal de seus países que possuem empresa offshore e que até contribuem com os impostos. Mas, para começar, o que é uma empresa offshore? Offshore significa fora do território. Então, é uma empresa que é aberta lá num paraíso fiscal, mas que não atua lá, atua apenas fora do território. Não tem nenhum estabelecimento, geralmente é só uma caixa postal, um registro apenas. Quem responde é Clair Hickman. Ela é diretora do Instituto de Justiça Fiscal e auditora fiscal da Receita Federal aposentada. Clair, para que se usa um paraíso fiscal? Ele é utilizado como um esconderijo de riqueza e patrimônio, as pessoas super ricas. E também para não pagar imposto de renda no país de residência dos donos deste patrimônio. Agora, se o ministro da Economia brasileiro e o presidente do Banco Central do Brasil possuem empresas offshore, isso pode significar que eles estão escondendo algo da Receita Federal do país deles. O problema é saber se ele declara todo o patrimônio que está lá fora ou apenas parte, porque a Receita Federal não tem como saber. Não tem como saber porque os paraísos fiscais não trocam informações, não passam essa informação para os órgãos públicos de outro país. O ministro tem que comprovar isso para a Receita Federal, apresentando um extrato de suas contas no exterior e também, se ficar comprovado que ele não declarou todo o patrimônio, e se ele omitiu o patrimônio, provavelmente também sonegou os impostos. Outro problema é saber se o ministro reinvestiu esse dinheiro no Brasil. A Receita Federal também não tem como saber isso. Então, cabe ao ministro comprovar se fez isso ou não. Ele deve explicar isso para as autoridades brasileiras. Se ficar comprovado que ele fez isso é muito grave e é um crime, de acordo com a legislação brasileira. Isso é mais grave ainda pelo fato de serem altas autoridades do governo brasileiro, como o ministro da Economia e presidente do Banco Central. Clair, de que forma que a legislação tributária brasileira acaba favorecendo quem tem a possibilidade de abrir empresas em paraísos fiscais? A legislação brasileira não favorece as pessoas que mandam dinheiro para paraísos fiscais. O que acontece é que essas pessoas contam com o sigilo dos paraísos fiscais e, por isso, a maioria dessas pessoas não declara esse patrimônio nem os rendimentos para o fisco do seu país. Sabem que, devido ao sigilo dos paraísos fiscais, o fisco não consegue descobrir a existência desse patrimônio e rendimento oferido por essas empresas offshores. E assim elas conseguem sonegar o imposto, mas é preciso dizer que sonegar o imposto no Brasil é crime. Existem também brasileiros que declaram o patrimônio que possuem fora do país, né? Mas elas não querem pagar o imposto de renda sobre os rendimentos que esse patrimônio produz ou vai produzir. Então, como é que elas fazem para não pagar o imposto sobre esses rendimentos? Então, elas criam mecanismos para fugir à tributação ou para se aproveitar de brechas legais. Uma brecha legal brasileira muito utilizada é a brecha da isenção do imposto de renda sobre os rendimentos do mercado financeiro e acionário para estrangeiros não residentes em paraísos fiscais. E essa brecha legal brasileira que você disse que é muito utilizada, como é que ela funciona na prática, Clair?
elas criam uma empresa offshore em um paraíso fiscal e transferem todo o seu dinheiro, esse patrimônio, para essa empresa. Digamos que o nome dessa empresa seja Pau Brasil. Essa empresa se esconde atrás de outras empresas estrangeiras situadas em países ou estados que não são considerados paraísos fiscais pela legislação brasileira. Digamos que o nome dessa empresa, com sede em Delaware, se chama Brasdela. Dessa forma, a empresa Brasdela, que tem a sede, digamos, em Delaware, ela aplica os recursos no mercado brasileiro, ganha altos rendimentos aqui no Brasil e não vai pagar imposto de renda sobre esses rendimentos, porque ela é uma empresa estrangeira com sede em Delaware. Então, perante o mercado brasileiro, essas empresas são empresas estrangeiras. Mas, na verdade, o dinheiro pertence a brasileiros. O real beneficiário desse rendimento é um brasileiro que está sonegando imposto. E por falar em sonegação, uma das reportagens do Pandora Papers traz informações do Banco Central que mostram que o estoque financeiro mantido por brasileiros no exterior chega a R$1 trilhão. E a mesma reportagem traz também dados da Receita Federal e estima que os brasileiros que têm ativos no exterior declararam apenas R$50 bilhões no total. O que essa diferença enorme entre os valores significa, Clair? Na minha visão, há fortes indícios de que ali há uma sonegação fiscal, ou seja, as pessoas têm patrimônio lá fora, cuja origem certamente eles não têm como comprovar e não querem pagar o imposto correspondente. Então, há necessidade desses órgãos, Receita Federal, Banco Central e Ministério Público, em fazer essas investigações e exigir dos contribuintes que declarem esse patrimônio e paguem os respectivos impostos caso não tenham pago. Isso é uma questão de justiça tributária. Não dá mais para aguentar que só os pobres e os trabalhadores pagam o financiamento do Estado brasileiro, quando todos os cidadãos usufruem dos serviços prestados pelo governo. O ambiente de negócios nos países é muito dificultado por práticas abusivas de grandes multinacionais, que usam paraísos fiscais para deixar de contribuir com impostos nos países onde operam. As pequenas e médias empresas são as que mais sofrem. Eu sou Maria Lúcia, sou de Alagoas, tive lojas aqui em Maceió. E assim, para mim, que eu era pequena comerciante, né, a minha maior dificuldade com relação a manter as empresas funcionando foram mesmo os impostos. Você tem imposto antecipado da mercadoria, tem o imposto quando você vende, tem o imposto do funcionário, tem o imposto da localização, são taxas, mais taxas, e você tem que ter um dinheiro guardado. E agora já no final não dava, eu estava vendendo menos, tudo que eu fazia de compra eu tinha que pagar o imposto na hora que chegava. Então muitas vezes a mercadoria ficava retida, não tinha nem como ter o produto. Vamos dizer que eu tinha comprado 20 mil, eu tinha que já ter de cara 13% desse valor para pagar antecipado. Claro, as despesas não se resumem a impostos, mas assim, os impostos eles atacam fortemente mesmo, principalmente o pequeno comerciante. Enquanto Maria Lúcia é agora uma ex-comerciante do ramo de roupas, Flávio Rocha, dono da varejista Riachuelo, aparece na lista dos Pandora Papers como diretor de uma empresa em paraíso fiscal, por exemplo. Pequenas e médias empresas, dentro da própria dinâmica da economia capitalista, já têm uma dificuldade muito grande de sobrevivência. Tanto é que o índice de mortalidade de pequenas e médias empresas é altíssimo, porque você tem estruturas de mercados oligopolizadas que determinam a dinâmica da economia e, ao mesmo tempo, por exemplo, em crises como essa que nós estamos atravessando, como a da Covid, os mecanismos de financiamento para pequenas e médias empresas que se restringem, que se limitam ao mercado local, tornam muito difíceis a sobrevivência dessa empresa. A Maria Lúcia sentiu na pele o que o professor de economia da Universidade Federal da Bahia, Wallace Moreira, trouxe sobre as dificuldades das pequenas e médias empresas. As grandes empresas que usam serviço offshore rompem com as regras de competição justa, atuando como destruidoras de pequenas e médias empresas, por suas práticas abusivas na área fiscal. A questão dos offshore, na verdade, é um mecanismo que é muito usado por empresas para escapar da tributação, né, e de responsabilidade social, que todo cidadão deve ter com o Estado e com o seu país. A ascensão do neoliberalismo, a partir dos anos 80, cria um ambiente perfeito de que você tem um período de ouro dos paraísos fiscais. Muitas multinacionais, elas usam os paraísos fiscais para poder fugir do pagamento de tributos.
É necessário que todas as empresas contribuam com impostos, e não só as pequenas e médias. As multinacionais também precisam contribuir com o que é justo para financiar os direitos, como saúde, educação e uma renda básica. Wallace, e qual é exatamente o mecanismo usado pelas multinacionais para não contribuir com impostos? As empresas multinacionais, quando elas planejam o seu sistema tributário, elas criam estruturas para contabilizar os lucros em jurisdições de baixa carga tributária, ou seja, em offshore. E assim elas evitam pagar impostos. Ou seja, você cria subsidiárias, muitas vezes em paraísos fiscais, que na realidade é apenas um endereço de escritório que não tem funcionários, que não tem objetivos reais. Tudo para você transferir lucros que pode ocorrer via tanto ativos tangíveis, como também ativos intangíveis, como propriedade intelectual, por exemplo. Pode nos contar um exemplo concreto? O Walmart é um caso clássico, né? Ela tem hoje mais de 11 mil lojas, mais de 2 milhões e 200 de empregados e tem 78 subsidiários em paraísos fiscais. E nenhum desses paraísos fiscais, incluindo aí Luxemburgo e Países Baixos, o Walmart possui lojas. Além da destruição das pequenas e médias empresas, quais os outros impactos econômicos e sociais da existência de paraísos fiscais? Eu acho que quem mais sofre os impactos negativos gerados pelos países fiscais são os países em desenvolvimento. E, em geral, países periféricos, países em desenvolvimento, eles têm uma presença de empresas multinacionais muito grande. Como você tem em grandes empresas multinacionais atuando nessas economias, esses países já sofrem com a remessa de lucro para suas matrizes. Para além de você sofrer com a remessa de lucro, trazendo uma instabilidade para as contas externas de países periféricos, no balanço de pagamentos, na medida que você tem grandes empresas multinacionais que mandam seu dinheiro para paraísos fiscais, evitando assim a tributação justa dentro desses países onde foram gerados esses lucros, você tem um impacto brutal, por exemplo, na arrecadação do Estado, na arrecadação do governo. E isso limita o espaço fiscal dado pelo governo para poder implementar políticas sociais, como, por exemplo, a questão da educação, a questão da saúde. Esses instrumentos são elementos fundamentais para a redução da desigualdade social. No Equador, existe uma lei que proíbe que servidores e autoridades públicas tenham contas e ativos em paraísos fiscais. Comenzamos en Ecuador, donde aumenta la presión política contra el presidente Guillermo Lasso luego de que lo comprometieran las revelaciones de los llamados papeles de Pandora. Como o Pandora Papers revelou, o presidente do país, Guilherme Lasso, tem diversas empresas registradas em paraísos fiscais. Com isso, a lei ganhou destaque e levou à aprovação de uma investigação no Congresso. Quem nos conta é o economista e ex-candidato à República do Equador, Andrés Arauz. É muito importante entender que essa lei foi aprovada em referendo por toda a população em fevereiro de 2017 e estabelece uma proibição, tanto para servidores públicos quanto para candidatos. Essa lei entrou em vigor, houve alguns casos de pessoas que foram encontradas com offshore graças a vazamentos ou investigações e tiveram que renunciar, porque possuíam ativos principalmente no Panamá. Agora, o caso mais relevante é o caso do atual presidente Guilherme Lasso, porque embora se soubesse que ele tinha empresas offshore em paraísos fiscais, não se sabia se ele realmente havia desinvestido. E agora vemos pela primeira vez uma atuação massiva do parlamento, do povo, dos jornalistas que estão examinando essa realidade. O Pandora Papers revelou que Guilherme Lasso possuía ativos em paraísos fiscais, em Dakota do Sul, Estados Unidos, e que havia transferido parte de suas propriedades no Panamá para parentes próximos. Essas transferências para familiares também são proibidas pela lei de 2017, o que significa estar violando a lei. Diante da investigação do Pandora Papers do consórcio de jornalistas, o presidente Lasso dá entrevistas dizendo que sim, que ainda tem bens no exterior, apesar dos bens não constarem nas declarações juramentadas que ele fez. De acordo com a lei em vigor no país, quem engana a autoridade tributária ao não mostrar todas as informações pode ser demitido ou destituído. O parlamento equatoriano iniciou uma investigação contra Guilherme Lasso para determinar se ele violou a lei. Tem um período que já iniciou de 30 dias e se ele não disse a verdade,
provavelmente se decida pela destituição, ou seja, que ele precise deixar o cargo de presidente. A reação do presidente equatoriano Guilherme Lasso tem sido autoritária. Temos ameaças do presidente Lasso a los periodistas. O presidente Lasso ameaçou os jornalistas que têm insistido na realização de uma investigação e, consequentemente, na demissão dele. Também me ameaçou e, um dia após a votação a favor do início da investigação, ameaçou dissolver o parlamento e governar por decreto-lei durante um período de aproximadamente 6 meses antes de convocar novas eleições. Assim, vemos uma rápida degradação do Estado democrático no nosso país. Estamos vendo uma rápida degradação do Estado democrático de nosso país. Você tem um histórico de ativista por justiça econômica. Como têm sido as ameaças que você tem sofrido agora por defender que a lei seja cumprida e o presidente destituído por ativos em paraísos fiscais? Sim, lamentavelmente se é ameaçado em contra da minha integridade física. Sim, infelizmente minha integridade física foi ameaçada. Recebemos mensagens ameaçadoras e ele se utiliza do Ministério Público Estadual para ameaçar a mim e aos meus entes queridos. É lamentável e triste que, apesar de o presidente Guilherme Lasso ser o escândalo internacional que aparece nas manchetes, na mídia, no mundo todo, dentro do país o investigado sou eu. Isso não faz sentido. O investigado sou eu. Isso não tem nenhum sentido. E o que se pode fazer para evitar um cenário pior? Eu creio que primeiro deve haver uma consciência sobre este tema. Creio que primeiramente deve haver uma conscientização sobre o tema internacionalmente, porque os servidores públicos não deveriam ter recursos em offshores em paraísos fiscais, pois sabemos que são os pilares de opacidade onde se escondem as possíveis transações obscuras relacionadas com a corrupção, má gestão, conflito de interesse, ocultação do patrimônio. Isso afeta o desenvolvimento de um país. Em segundo lugar, estar ciente de que as elites oligárquicas, especialmente da América Latina, que têm esses recursos no exterior, vão usar a força, a repressão, a lei, para impedir que qualquer investigação seja realizada. E por último, é necessária uma ação de solidariedade muito concreta, em que se veja essas ameaças, tanto para a democracia como para as pessoas investigadas, como foi feito no caso Daphne Caruana, em Chipre, Malta, e em outros países, onde os jornalistas desempenharam um papel revelador. Os periodistas han cumprido um rol revelador. Ter uma lei nacional que determine a proibição de uso dos paraísos fiscais por autoridades públicas, apesar de interessante, não é suficiente. Porque as pessoas podem esconder seus ativos no nome de outras pessoas, principalmente familiares, nomeando diretores em várias camadas de opacidade. Enquanto os paraísos fiscais seguirem existindo, seguirão sendo um instrumento de imenso lucro de facilitadores profissionais do abuso fiscal, como os grandes escritórios de contabilidade, advocacia, bancos, e seguirão sendo usados, resultando em grandes malefícios às pessoas, ao meio ambiente, às pequenas e médias empresas e à democracia nos países. É preciso que chegue ao fim o tempo dos paraísos fiscais e dos fornecedores profissionais de sigilo financeiro. Eles são os principais instrumentos de fluxos financeiros ilícitos. Para isso, é essencial o fim do sigilo financeiro, registros públicos de beneficiários finais dos donos reais dos ativos offshore, relatórios país a país de operações financeiras das multinacionais, e financiar adequadamente administrações tributárias com trabalhadores com boas condições de trabalho e remuneração, para que possam investigar e punir. E aí, o que você achou desse episódio do É da Sua Conta? Se você puder, escreve pra gente lá no Twitter, _da sua conta, ou então no Facebook. E se você nos escrever em info@edasuaconta.com e colocar ali seu nome e o número do seu WhatsApp, a gente te inclui na nossa lista de distribuição e você fica sabendo em primeira mão quando um novo episódio estiver no ar. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fowler, o acompanhamento das redes sociais é do Luciano Máximo e a produção e apresentação são de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo! Muita força e até novembro!